Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. A resolução de questões hoje é da banca IBFC. Vamos lá! Aqui, como você pode ver, o nosso edital de língua portuguesa bem sucinto, não muitos assuntos, mas vale a pena você estudar, resolver questões relacionadas a todos os assuntos. Primeira questão, questão de nível superior, IBFC, assinale a alternativa incorreta em relação ao uso da crase. Você já sabe, crase, se você pode substituir por uma palavra masculina ideal, por exemplo, fui à escola, tem crase, aí você vem aqui e coloca, fui ao clube, por exemplo. Então, deu ao antes de uma masculina terá crase antes de uma feminina. Mas atenção ao uso da crase facultativo, por exemplo, antes dos pronomes pessoais. Minha, nossa, sua é facultativo, pode usar ou não. Vamos marcar a alternativa incorreta. Visitei a região dos lagos. Primeira coisa, eu visitei o quê? A região dos lagos. Se é um verbo transitivo direto, você não usará crase. Não uso crase com verbos transitivos diretos. Por quê? Para usar crase não é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Como que você vai usar crase se você não tem esse a da preposição aqui? Porque verbo transitivo direto não vem acompanhado de preposição. Eu preciso da incorreta, essa está correta. Queremos ir àquela praia. Quem vai a algum lugar, mas o a de aquela vai dar crase do mesmo jeito. Então, a alternativa B também está correta. Eu preciso da incorreta. E se fosse aquele, fui àquele clube, teria crase também. Ah, mas aquele não é um pronome masculino? Sim, mas não importa. O que importa aqui, por quê? Exige a preposição a, mas o a de aquele vai dar crase. Esta estrada é paralela à rodovia principal. Se é paralela ao clube. Esta estrada é paralela ao clube. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. E se é paralelo a alguma coisa. Essa expressão aqui, essa palavra vai exigir a preposição a. Mas o a de rodovia, descarto. Então, a alternativa incorreta que vai gabaritar a questão é a D. Ele retorna. Quem retorna, retorna ao clube para pegar seus pertences. Então, o correto aqui é retorna à cidade. Quem retorna, retorna a, mais o a de a cidade deu a com acento indicativo de crase. Conseguiu gabaritar esta? A próxima questão também de nível superior. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la. Achei bem interessante esta questão. Vamos ler o trecho e analisar as afirmativas a seguir. Existem muitas possibilidades no setor privado, contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. A vírgula está separando duas ideias semelhantes, correlatas, então observe. Existem muitas possibilidades no setor privado. Aqui eu vou colocar, aqui é uma oração, não é isso? Aqui já é a oração 2. Aqui está falando na alternativa que ela está separando duas ideias semelhantes, correlatas, será? Aí você já vem aqui e já observa. Contudo, aqui ele não expressa uma ideia de quê? Oposição. Se é oposição, não é semelhante, correto? Então já venho aqui e descarto a primeira. Está separando duas ideias semelhantes? Não, observe. Existem muitas possibilidades. Contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. Se tem muitas possibilidades, deveria haver uma quantidade enorme de vagas disponíveis. E pelo contrário, então, muito aqui é oposto de menos e de menor. Existem é um verbo, correto. Observe. Existem muitas possibilidades. E muitas possibilidades é o sujeito. Aí você vem aqui. Concordância, você vai fazer isso. Pergunta aqui, o que existe? Muitas possibilidades. Coloque na ordem direta. Muitas possibilidades existem no setor privado. 2 está correta. Contudo, pode ser substituído mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e todavia, certinho aqui a alternativa 3 também. Então, a 2 e a 3 estão corretas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Posso substituir quantidade de vagas disponíveis por quantidade disponível de vagas. Interferiria? Vamos ver. Contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. Contudo, há uma quantidade
uma quantidade disponível, há uma menor quantidade disponível de vagas. O efeito é o mesmo, então aqui não alterou, é o mesmo sentido. Se é o mesmo sentido, eu posso substituir, não interfere. Se eu falo lá, por exemplo, uma menor quantidade de vagas disponíveis, menor quantidade disponível de vagas. O efeito é o mesmo, são poucas vagas. Então, a 4 aqui também está correta. Então, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, alternativa B. Aqui ficaria fácil, porque você já retirando a 1, você descartaria esta, e a C também, restariam apenas 2. Mas aqui você consegue compreender contemplando concordância e pontuação e a questão do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia também. Na passagem de onde estava, ele aprovou com a cabeça o procedimento. Vamos ver aqui. Ao se observar o emprego das vírgulas antes e depois da expressão em destaque, conclui-se que foram usadas essas vírgulas para quê? Foram usadas. Gente, tem vírgula? Lembre-se, primeiro, se você não quer estar no SPC, você não quer o SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, por exemplo. Se eu viesse aqui e colocar-se, o homem comprou o carro. Aí você vem aqui e coloca uma vírgula, o homem comprou o carro. Não pode. Não posso separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula, ok? Outra coisa importante na vírgula é a suveca, ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Observe só. Ele aprovou, ele, sujeito, aprovou, verbo, o procedimento, complemento. E a ordem direta, esse com a cabeça aqui, é o A de suveca. Sempre que suveca não ficar na ordem direta, você vai usar a vírgula. Então, observe só. Aqui nós temos o sujeito, o verbo, e entre o verbo e o complemento, eu tenho um adjunto adverbial. Como ele aprovou? Com a cabeça. Então, sempre que esse adjunto adverbial vier no meio da oração ou no início, ele virá separado por vírgula, desde que seja de longa extensão. Neste caso aqui, será que a gente precisa saber, é curta extensão ou longa? Veremos agora. Ao se observar o emprego das vírgulas antes e depois da expressão, conclui-se de forma que elas foram usadas para indicar o caráter explicativo do aposto? Não. Se eu dissesse aqui, por exemplo, Maria, minha irmã chegou. Neste caso aqui, minha irmã, vírgula, chegou. Aqui eu tenho um aposto explicativo. Por quê? Ele está explicando quem é Maria, minha irmã. Então, esse aposto explicativo virá entre vírgulas. Vimos aqui que não é aposto explicativo. Aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Isolar um termo acessório, que é um termo acessório, o adjunto adverbial, os adjuntos, adverbial, o aposto, as orações, por exemplo, oração, subordinada, adjetiva, explicativa. Termo acessório é aquele que você pode retirar, que não fará falta. Ele aprovou o procedimento. Não tem problema, entendeu que o procedimento foi aprovado. Isolar um termo deslocado, o que eu disse? Sempre que esse termo adjunto adverbial estiver deslocado para o meio da frase, ou então no início, ele virá separado por vírgula. Letra B de bol é a correta. Sinalizar a antecipação de uma oração? A vírgula também pode ser utilizada com esta finalidade. Quando ele chegou, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Ela tinha saído. Vamos colocar que quando ele chegou, ela tinha saído. Observe só, quando essa oração subordinada adverbial ela vier no início da frase, aí você já sabe, usará a vírgula. Então, neste caso, ela foi antecipada, mas não é o caso aqui da questão. Mestre, se ela vier depois, ela tinha saído quando ele chegou. Aí pode ou não usar a vírgula. Eu prefiro não usar. Explicitar uma enumeração ou termos que exercem a mesma função sintática será separado por vírgula, mas não é o caso. Seria assim: comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, óleo e carne. Destacar o sentido
figurado dos vocábulos, nada, com a cabeça aqui é sentido próprio mesmo, é com a parte do corpo. Então já venho aqui, também descarto a alternativa E. Bem interessante, questão de nível superior. E vamos à próxima. IBFC, ano de 2021, questão de nível superior. Em relação às regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa incorreta. O verbo ter é acentuado no trecho todas têm começo. Isso daqui também envolve o quê? Concordância. Primeiro ponto, nós precisamos identificar o verbo e fazer a pergunta. O que tem começo? Todas. Então aqui eu já identifiquei. Aquele que pratica a ação ou sofre é o sujeito. E este sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O verbo também estará no plural. Então, todas têm começo. Ok, o verbo está no plural. Agora, o verbo no plural, o verbo ter. Quando ele está no plural, a forma correta é tem com acento. Então, já compreendi, a frase está correta. Então, neste caso aqui, o verbo ter está no plural para concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do plural? Certo, e eu preciso da errada, então descarto aqui. Todas têm. No trecho, alguém que escolhe que causo contar. A palavra acentuada em destaque recebe acento, pois a palavra é essa daqui. É uma palavra oxítona terminada em "em". Primeiro ponto, o que é uma palavra oxítona? Lembre-se de que você começa sempre a contar da direita para a esquerda. Oxítona, paroxítona e há também quais? As proparoxítonas, não é isso? Proparoxítona. Qual que é a regra de acentuação dessas palavras? A oxítona é quando a sílaba tônica é a última, lembre-se disso, começa da direita para a esquerda. Paroxítona é a penúltima. Vamos colocar aqui um exemplo de cada uma delas. Por exemplo, café. Você começa a contar da direita para a esquerda, então a sílaba tônica, a sílaba forte é qual? O fé. Paroxítona é a penúltima. Vou colocar aqui a palavra panela. Ué, mestre, mas ela é uma paroxítona sem acento? Sim, por quê? Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E e O. E proparoxítona, essa é fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eu trouxe aqui Pamela. Olha aqui, última, penúltima e antepenúltima. Então, antepenúltima é proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora, o que fala aqui? Alguém. Então, vamos separar em sílaba. Opa, aqui ficou bem ruim, né? Vamos fazer direito aqui. Alguém. Alguém, então, eu já vi que o quê? Nesse fato aqui, de fato, como a sílaba tônica é a última, você já vai se lembrar de que, de fato, ela é oxítona, pois é uma palavra oxítona terminada em "em". Aí você vai se lembrar de que amém, amém também é uma oxítona terminada em "em". Acentuamos as oxítonas terminadas em "em" e "ens". Por exemplo, parabéns. Então, vou descartar também a alternativa B. A palavra já é acentuada no trecho. Aqui já viviam, pois é um monossílabo. O que é mono? Não é um? Quando eu falo monobloco, por exemplo, é um. Monossílabo também é um. É um monossílabo tônico terminado em A, certinho neste caso. Por quê? As palavras eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Pá, pé, pó. Agora vamos ver a última. No trecho, religiões e impérios sempre espalharam. A palavra impérios é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em os. E agora aí você já vem assim, meu Deus, como eu vou fazer com impérios lá na hora da prova, né? Ah, eu não posso errar essa questão, e não posso mesmo. Correto? Aí você vai se lembrar de que aqui está falando que ela é uma paroxítona. Acentuamos as paroxítonas terminadas em o quê? A, E, O não. Acentua as paroxítonas terminadas em I e U, por exemplo. Táxi e bônus. Não acentua as paroxítonas terminadas, não acentuo em A, E, O. Lembre-se de que oxítona e paroxítona são opostas. Se você acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, você não acentuará as paroxítonas terminadas em A, E, O. Então, alternativa D gabarita a questão. Fácil para você compreender o porquê. Agora, impérios aqui, na realidade, ela é paroxítona, sim, mas é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. É o mesmo caso do mestre Mário, por exemplo. Mário, ela é uma paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima,
e terminou em ditongo crescente. Acentua as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, correto? Mais uma questão de nível superior, utilize a metodologia de parar o vídeo, resolver a questão e depois assistir à minha correção. No verso, há tempos treino o equilíbrio sobre. Aqui é um poema, não trouxe, mas dá para entender. Há tempos treino o equilíbrio sobre alguma coisa. Destacam-se dois verbos, então o primeiro ponto é encontrar os dois verbos. Há e treino, não é isso? Ao analisá-los com atenção, é correto afirmar que o verbo há é impessoal. Ok, o que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que você não vai conjugar nas pessoas. Ele será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Esse é um verbo impessoal. Há um verbo impessoal, por exemplo, houve guerras. Aqui você já observa o quê? Verbo haver no sentido de existir, existiram guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, vai ser sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, verbo impessoal é aquele que não vai ser conjugado nas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E poderia substituir por existir? Vamos ver. Há tempos treino. Existe tempos treino? Não. Então aqui eu já vou descartar, porque é para marcar o que está correto. Neste caso aqui eu poderia falar o quê? Faz tempos que treino. Este verbo há aqui, ele está indicando o quê? Tempo passado. Então, o verbo fazer, o verbo haver, indicando tempo passado, ele é impessoal, usado sempre na terceira pessoa do singular. Treino está no singular, concordando com o substantivo equilíbrio. Que é substantivo? Aquele que dá um nome às coisas, seres, lugares e pessoas. Então, vamos localizar aqui. Há tempos treino. Isso daqui é o quê? Ok, está no singular? Certo. Mas está concordando com o substantivo equilíbrio? O que é que vai concordar com o substantivo, com o sujeito? O verbo. Agora, há tempos treino o equilíbrio. Eu treino o quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. O equilíbrio é o quê? Objeto direto. Então, neste caso aqui, o verbo não tem de concordar com o objeto. O verbo concorda com o sujeito. Então, quando fala lá, por exemplo, eu treino, então estudo português com o mestre Mário. Aí você já vai entender o quê? Está se referindo a quem? O sujeito aqui, eu, é o sujeito oculto, implícito, que é o que tipo de sujeito? É aquele que não aparece, mas você sabe quem é. Eu não posso falar, por exemplo, cheguei. Você cheguei? Não, eu cheguei. Então aqui eu tenho o quê? O sujeito aqui é o sujeito oculto, implícito ou desinencial. Então, treino aqui estaria concordando com o sujeito implícito, que é aquele que não aparece eu. A está flexionado na primeira pessoa do singular, assim como treino. O que que disse? Se fosse primeira pessoa do singular, vamos conjugar aqui o verbo haver. Eu quero ver se vocês já sabem. E aí, eu o quê? Eu falo o quê? Eu, não, eu falo o quê? Eu, ei, não é isso? Aí vamos colocar aqui tu, aí vem lá ele. Aí eu já falo o quê? Ele, não é isso? Eu, ei, tu hás de vir, ele há, nós havemos, vós haveis e eles havão? Não, vou até colocar aqui, ó, eles hão de nos compreender, correto? Então, está flexionado na primeira pessoa? Não, ele está flexionado na terceira pessoa do singular. Agora, treino, sim. Treino já é primeira pessoa. Eu treino. Então, está flexionado na terceira pessoa do singular. Acabei de falar o quê? Que aqui eu tenho um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele verbo que é empregado na terceira pessoa do singular e não primeira pessoa. O verbo treino concorda com o sujeito que não está explícito. Aquilo que não está explícito é aquilo que não está claro, que não está presente ali. Então, certinho aqui, por quê? O verbo treino, porque eu vou falar o quê? Eu treino, não é isso? Só que aqui eu tirei o sujeito implícito, o sujeito oculto, o sujeito desinencial. Então, quando falo treino, está se referindo ao sujeito eu. Concorda com o sujeito eu? Pronto, eu treino. O verbo a poderia facultativamente, poderia ou não poderia, concordar com o substantivo tempos. Não, gente.
Quando eu tenho um sujeito impessoal, o verbo aqui, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, eu tenho o que aqui? Uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, você já sabe, é aquele que não tem sujeito. Oração sem sujeito não tem sujeito. O verbo a poderia concordar com o substantivo tempos? Também não. Ele não tem tempos e, neste caso aqui, é uma oração sem sujeito. Pode, em determinada frase, aparecer lá, por exemplo, como disse ainda há pouco, houve guerras. O que houve? Guerras. Aí vai exercer a função de complemento. Anote aí. Lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito e não com o complemento. O verbo não concorda com o complemento. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Assinale a alternativa que preenche de forma correta e respectivamente as lacunas. E agora, interessante. Primeira coisa, tem aqui o verbo haver. Vamos colocar aqui, pode substituir por existir? Então vamos ver. Existiram, vou colocar aqui. Existiram muitas dificuldades. Ok, pode. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então o correto é o quê? Houve muitas dificuldades. Não existe houveram com o verbo haver no sentido de existir. Dica do Mário. Tem concordância na sua prova? Tem verbo haver? Vai lá e coloca. Ele pode substituir por existir? Se sim, terceira pessoa do singular. Ok? Muitas dificuldades. Mas o diretor e agora? Interveio, pena que não tem interviu aqui nas alternativas, né? Interveio ou interviu? Gente, isso daqui é verbo derivado. O que é um verbo derivado? É aquele que vai ter a mesma terminação de outro. Então aqui, ó, o verbo intervir, ele é derivado do verbo vir. Quais são os verbos que mais têm verbos derivados, né? O verbo ver, o verbo vir e também o verbo por. A mesma conjugação que eu tiver para o verbo vir, eu vou ter para o intervir. Simples assim mesmo. Ele, do verbo vir. Ele veio, não é isso? Eu não falo ele viu. Ele veio até minha casa ontem. Ele veio. Se é ele veio, então é interveio. Isso aqui pega muita gente grande, né? Inclusive. Ah, mas e se fosse aqui já do verbo ver, eu falo o quê? Ele viu. Agora, se é o verbo vir, eu falo ele veio. Se é ele veio, é ele interveio. Muita gente fala interviu. Paralisação é com S mesmo, então já venho aqui, descarto, não é com Z, pega muita gente também. Paralisação com S. Êxito tem acento porque aqui nós temos uma palavra proparoxítona. Qual que é a regra da proparoxítona? Todas são acentuadas, então êxito. Êxito aqui é com acento. A alternativa B está correta. Pare o vídeo. Resolva a questão, volte aqui também na tirinha, se preciso for. Vamos ver se você vai gabaritá-la. No início da tirinha, sobre a expressão esposa mandona, podemos dizer que, nem vou voltar, é uma questão de gramática pura, questão do ano 2021 IBFC. Esposa é um substantivo, um nome? Sim. Esposa é o nome de uma pessoa, não é isso? Certinho. Mandona é um verbo, gente, o verbo vai indicar o quê? Uma ação. Eu mandona, tu mandonas? Não. Mandar é um verbo. Agora, mandona não. Que tipo de esposa que era? Ele está qualificando, caracterizando a esposa, boa, ruim, grande, baixa, mandona. Então, mandona aqui, aquilo que caracteriza, que qualifica, eu tenho um adjetivo. Esposa é um substantivo e o mandona é um adjetivo, certinho, qualificou. Que tipo de esposa é? Esposa mandona é uma locução verbal, locução, qualquer coisa que seja locução, é porque eu tenho, se for uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva, uma locução adverbial ou locução verbal, são dois verbos juntos. Por exemplo, eu preciso estudar. Preciso estudar. Aqui nós temos um verbo. Ele tinha, nós temos uma locução verbal. Ele tinha saído. Aí você vai identificar o quê? É um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Isso daqui é uma locução verbal.
Esposa mandona é um substantivo composto? Nada disso, nem tem hífen aqui para ser substantivo composto. Por exemplo, aí o que é um substantivo composto? Vou colocar um aqui para você. Ó. Couve é substantivo? Sim. Flor também. Substantivo composto é isso. Aqui não, aqui eu tenho o quê? Um substantivo mais um adjetivo. Então, descarto, só está correta a 2. Descarta as outras alternativas. Levando em consideração o último quadrinho no trecho, contanto que você faça suas tarefas primeiro, assinale a alternativa correta em relação às palavras em destaque. Vamos voltar. Você poderá ler quantos livros quiser, contanto que você faça suas tarefas de casa primeiro. Esta questão ela está contemplando conjunção. Se tem conjunção, você precisa observar o sentido da frase. Qual que é a condição para ele ler os livros que quiser? Fazer as suas tarefas primeiro. Então, isso daqui expressa uma condição. Você pode sair desde que traga a resposta, por exemplo. Então, ele só vai ler os livros se ele fizer as tarefas primeiro. Então, há uma condição para ele ler os livros. Então, contanto que você faça suas tarefas primeiro. Então, eu poderia falar lá, você pode sair com a condição de que faça suas tarefas ou desde que. Irei à festa desde que não chova. Aqui eu tenho também uma condição. Então, atenção concursando, tem conjunção, observe o sentido que ela estabelece. Para ele ler os livros, ele tem que fazer as tarefas. Então, tem uma condição para ele ler. Eu poderia substituir? Você pode ler quantos livros quiser, desde que você faça as suas tarefas primeiro. Podem ser substituídas por a fim de que, para que, elas vão expressar aqui uma ideia de finalidade. É o fim, é o objetivo. Ele estudou para passar no concurso. Qual foi o objetivo dele estudar? Qual foi a finalidade? Passar no concurso. Podem ser substituídas do mesmo modo, ou então finalmente está expressando um modo. Podem ser substituídas por porém, contudo. Aqui eu já tenho as adversativas. As adversativas, elas vão expressar uma ideia de quê? Oposição. Sinale a alternativa que preenche de forma correta as lacunas. E agora, desapareceu da vizinhança nesta manhã. Gente, concordância. Então, tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo, não apavore. Então, o que desapareceu? Vamos fazer a pergunta. O que desapareceu da vizinhança nesta manhã? Os meninos. Os meninos aqui é sujeito. Vamos colocar na ordem direta? Os meninos desapareceu? Não. Os meninos desapareceram. Então, desapareceram. Vou colocar aqui, ó. Desapareceram da vizinhança. Nesta manhã, os meninos. Os meninos aqui, quem é o sujeito? Os meninos que brincam, eu já sei que não. Brincarão, não, porque aqui está no passado. Eles já desapareceram, então eles brincavam também. Aqui é passado. Então, não vou trazer a alternativa C, porque brincarão, eu brincarei, eles brincarão, é futuro. Então, nesta manhã, os meninos que brincavam, era uma ação que eles estavam fazendo no pretérito, no passado. Nem o dono do mercado, nem a feirante viu ou viram. Então, quando aparecer o nem aqui e indicar, aqui já ficou fácil, porque eu sei que é viram. Esse nem aparecendo, concordância verbal, você identifica. Tem uma ideia de exclusão? Vou colocar aqui, por exemplo, nem João, que mais? Nem, vamos colocar aqui, nem João, nem José, e agora casará, casou, opa, aqui não vai não, casou e agora, ou casaram-se com Maria. Primeiro ponto, você vai identificar, se passar uma ideia de exclusão, um ou outro, verbo no singular. Então, nem João, nem José, só um podia casar, então nenhum deles casou-se. Agora, neste caso aqui, nem o dono do mercado, nem a feirante, aqui é um mais um. Então, aqui são dois, o dono do mercado e a feirante também não viu. Então, nós temos dois sujeitos aqui. Então, dois sujeitos no plural. Então, apareceu nem, já sabe.
Se for ideia de exclusão, um ou outro singular, se puder somar, neste caso, nem o dono do mercado, nem a feirante viram onde eles foram.